Abra sua Bíblia no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 5. Não vamos demorar, é rápido. É uma injeção de benzetacil rápida. Tranquilo. Glória a Deus por isso. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 21. Profeta de Deus, o homem de Deus orando disse: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Esse texto da Bíblia, irmãos, veio ao meu coração. Estava pedindo a Deus uma palavra para esse iniciar de ano. Estamos começando uma nova etapa na Terra. Quer queiramos ou não, mudou o calendário da nossa vida. 2009 ficou, e agora chega 2010, com novas contas, novos impostos, novos desafios. E nada melhor do que meditarmos com Jeremias neste momento tão importante da vida do povo de Deus. Ele estava sentado e lamentando a sorte de Judá e Benjamim. As duas tribos que restaram das 12 que Deus levantou. As 10 primeiras tribos, há aproximadamente 100 anos antes, já tinham sido levado cativo pelos assírios. A capital deles era Samaria. E os assírios ali trouxeram um povo estrangeiro para habitar aquele lugar, mudando costumes, tradições. Os assírios eram terríveis com seus inimigos. Eles não perdoavam. Eles eram atrozes, cometiam coisas tremendas. Mas nem por isso Judá se emendou. Israel se foi, as 10 tribos do norte. Você está antenado na Bíblia, você sabe que depois de Davi veio Salomão, que ainda conseguiu manter a unidade do povo de Deus. Depois que Salomão morre, seu filho Roboão assume o controle da nação. E Roboão, moço jovem, está lá em 2 Reis capítulo 11. Moço jovem, ele toma conselho com os idosos. Pergunta aos idosos: o que eu faço agora? Eu estou assumindo o rei e preciso de conselhos. Os idosos disseram para ele: rapaz, alivia a carga do povo, participa mais com o povo, ouve o povo, ajuda esse povo. Ele ouviu por um ouvido, saiu pelo outro, e foi aconselhar-se com os colegas, os jovens. E os jovens lhe disseram: que nada, Robão, aperta a carga, aumenta o tributo, cobra mais do povo, traz esse povo debaixo de jugo. E Roboão assim fez. Em vez de ouvir o conselho do idoso, foi no conselho dos jovens. E houve um racha em Israel. 10 tribos se separam e convocam Jeroboão, um outro filho que andava perdido, distante, havia sido deserdado. Estava lá pelo Egito, o trazem e ele assume as 10 tribos e faz a capital em Samaria. E fica Roboão com 2 tribos, capital em Jerusalém, no Monte Sião. Os anos se passam, os pecados se multiplicam. Deus leva Israel, as 10 tribos do norte, para o cativeiro, e resta agora as 2 do sul, com capital em Jerusalém. E chega o dia do juízo de Deus. E agora, Jerusalém é uma destruição só. Tudo foi destruído. Deus usa Nabucodonosor, que em 3 investidas destrói por completo a cidade. Ficam os pobres,
ficam os que nada têm, e fica Jeremias. No capítulo 51 e 52 de Jeremias, você encontra quando o capitão da guarda de Babilônia faz um apelo ao profeta. Por ordem expressa do rei, deveriam levá-lo para Babilônia, para que ele pudesse ser cuidado ali. Mas Jeremias preferiu ficar com o povo. Ainda ficou profetizando um bom tempo. Ainda ficou um bom tempo ali. Até que o povo resolveu buscar socorro no Egito. E Jeremias havia dito, não confie no Egito. E, segundo a tradição, Jeremias morreu no Egito. Morreu para lá. Mas neste momento aqui ele está lamentando o que aconteceu com Jerusalém. Quem imaginava uma cidade próspera, abençoada, um reino forte, poderoso, ser destruído dessa maneira? Ele no capítulo 5 em especial, ele está lembrando a Deus na sua oração do que tem sucedido. E ele diz, considera, olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúva. E aí começa a colocar a realidade. Eles perderam a honra, a união da família, perderam a vida financeira, eles perderam a paz com o aumento da violência, eles perderam a alegria dos jovens, dos velhos. Só perda. Só perda. Foram perdendo tudo. E no versículo 16, ele descobre a razão de tantas perdas. Ele disse, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Na verdade, o irmão Jeremias sabia, certamente sabia, do que estava acontecendo com Judá. Eles foram profetizados por Deus para mostrar os pecados, as transgressões do povo. Foi usado para falar daquilo ali. Mas infelizmente, o povo continuou a pecar. Qual é o ensino daqui? É que nós precisamos parar para refletir a nossa vida. O ano de 2009 passou como um conto ligeiro, os meses voaram. Certamente eu e você pecamos, transgredimos, erramos, cometemos falhas, fraquezas, tantas coisas. E no dia 31, diante de Deus, nós falamos, Senhor, agora é para valer. O ano está começando. E eu quero uma vida nova, eu quero algo novo contigo. E você e eu percebemos que já estamos no terceiro dia. Estamos iguais a 2009. As mesmas mazelas, os mesmos descuidos, os mesmos pecados, os mesmos erros. Não é? Porque a nossa natureza, ela não respeita o calendário. Não adianta você dizer para a sua carne, para dentro de você, olha, eu vou, mudou, hein? Mudou que agora é 2010. Sua natureza não entende isso. Sua natureza não sabe isso. E Jeremias lamentava que a razão de tudo foi o pecado. Pecado, irmãos, é um negócio muito sério. A palavra pecado no original quer dizer errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para nós. A vontade de Deus está expressa em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Paulo, o apóstolo, disse, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está escrito lá, com letras grandes para que todos leiam. A vontade de Deus é a nossa santificação. Mas a minha vontade, a vontade da carne, do homem, não é santificação. A vontade do homem é pecar, é transgredir. Você vê que a nossa natureza, Deus quando
tira o homem, tira Noé e sua família da arca, lá em Gênesis capítulo 9 já no capítulo 9, Deus disse assim, eu não vou mais contender com o homem. Pô, não, porque o homem é como de nós, penso ele. E aí imagina a situação do homem, é má, desde a sua meninice, desde pequeno. Você não vê isso no seu filho? Não é? Você fala para a criança, não faz, e fica te olhando. Você vira as costas, ele vai lá e faz. Não é assim? Você diz, mas menino, eu te falei. Ele fica olhando. Você vira as costas, é a natureza. Pecar, transgredir, errar. E o pecado tem causado muitos males, muitas coisas ruins. A razão de muitas coisas, olha, de tudo na nossa vida, é o nosso pecado. Foi isso que Jeremias disse, de que se queixa, pois, o homem vivente? O que eu posso me queixar? Não é o governo, é o Estado, é o município, é isso, é aquilo, é o diretor, é o presidente, é o chefe. Arranje o culpado que você quiser, mas sabe o que a Bíblia diz? De que eu tenho que me queixar? Dos meus próprios pecados. Eu posso até arranjar desculpa, sei lá. Cheguei atrasado para o culto. Aí eu digo, puxa vida, o trânsito. Mas se tivesse saído mais cedo. Então a gente sempre arranja uma desculpa. E diz que Jeremias está dizendo aqui. Eles perderam tudo e descobriu que a razão foi o pecado. Nós estamos começando mais um ano, irmãos. E eu vou dizer para vocês uma coisa. O pecado vai continuar. Agindo, existindo, sendo uma realidade. Não pense você que 2010 vai ser diferente de 2009 na área da transgressão, do pecado, não. A Bíblia diz que a iniquidade ela se multiplica. Jesus falou disso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade se multiplica, o pecado ele multiplica. Ele não soma. Ele não soma. 4 mais 4 são 8. Agora isso multiplicado é o quê? Multiplicado é o quê? 16. Não são 8. 8 é soma. Se eu pegar 4 e fizer um xizinho, acabou. O pecado é assim. Ele não soma, ele multiplica. Ele aumenta desordenadamente. E é nesse momento, irmãos, que Jeremias percebe que precisa haver alguma coisa, alguma transformação, alguma coisa. E ele traz para nós o verso 20. Ele diz, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Ele sabia perfeitamente que só uma coisa mudaria a realidade do povo e muda a minha, a sua realidade. Conversão. Conversão. Sabe o que é conversão? Quem sabe? É mudar de direção. Quando você vai fazer o teste aí para motorista, usa-se essa palavra, né? Conversão. Agora, quando você vai renovar a sua carteira, tem uma provinha. 30 questões. Aí usa muito essa expressão. Se você converter de conversão, e você converter e conversão, o que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver. Você está indo para lá, descobriu que está no caminho errado, o que tem que fazer? Uma conversão. Pegar o primeiro retorno e voltar. Você está indo assim e agora vem assim. Conversão, irmãos, é isso.
é mudar. É atitude de mudança. Que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mudar a nossa natureza não é fácil. Foi disso que Jesus conversou com um homem chamado Nicodemos. E João registrou isso no seu evangelho, no capítulo 3. Nicodemos era uma pessoa influente do Sinédrio, um fariseu, doutor da lei, foi ter com Jesus, e Jesus simplesmente disse para aquele homem: se você não nascer de novo, você não pode ver o Rei de Deus. E o homem ficou: não é possível, será que é tal? Jesus falou: calma, rapaz, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, Jesus disse: você tem que nascer de novo para ver. No versículo 5, Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então não é fácil essa entrada no reino de Deus, essa conversão, mudar de atitude com relação a Deus. Jeremias disse: converte-nos, Senhor, a Ti. 2010, irmão, precisa ser para mim e para você o ano da nossa conversão. O ano da nossa conversão. Ih, pastor, não é para mim que você está pregando isso não. Eu me converti tem 20 anos. Pois então hoje você vai precisar se converter de novo. Há 20 anos você está andando no mesmo caminho, na mesma estrada, vivendo o mesmo tipo de vida, cometendo tantas coisas por aí. Conversão, irmãos, é mudança de rumo. Mudança de rumo. Sabia disso? Pega seu carro e caminhe com ele numa estrada. Só que você vai fazer o seguinte: você vai botar o carro na estrada, prender o volante, na reta, ligar, acelerar e deixar. Lá na frente tem uma curva. O que você precisa fazer? Hein? Mas você prendeu o volante, você fixou ele ali, amarrou. Aí chega na curva, você fala: meu Deus, e agora? Você tem que deixar o volante solto. Vez por outra, você tem que acertar o carro. Daqui a pouquinho, sei lá, estrada, pneu, alguma coisa, você dá um acertinho, vai assim. A nossa vida é assim, irmãos. Não existe ninguém perfeito. O apóstolo Paulo fala disso lá em Filipenses. Ele diz: quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que atrás, fica possível para as que estão diante de mim, pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia que não era perfeito. Ele sabia que cada dia precisava acertar o rumo da sua vida. E isso é conversão. Eu não posso prender a minha vida, amarrar ali e dizer: não, eu estou certo, eu não mudo, eu vou embora desse jeito. Você vai bater. Você vai arranjar um desastre. Deixa a direção da tua vida solta. Sabe o que diz o salmista no Salmo 37? Entrega teu caminho ao Senhor. Quem sabe hoje eu e você precisamos entregar de novo o nosso caminho ao Senhor. Dizer para ele: Senhor, toma os meus caminhos. Toma os caminhos da minha vida. Toma os rumos da minha vida, Senhor. Porque se eu continuar na minha dureza, achando que eu estou certo, eu vou arranjar um acidente. É por isso que Jeremias disse: converte, no Senhor, converte. Só tem uma maneira, irmão, de sairmos do atoleiro, sairmos do pecado, deixar a transgressão, mudar de vida. É nos convertendo. Nos convertendo a cada dia. Nos convertendo. Com relação à nossa família, com relação aos nossos vizinhos,
com relação ao serviço para Deus, a vida espiritual, a maneira de olhar a vida, precisamos nos converter. Deixar que o Espírito de Deus nos conduza, nos dirija, nos oriente. Pedir perdão a Deus a cada dia. Jeremias disse aqui no versículo 16, caiu a coroa da nossa cabeça. Caiu. E às vezes eu estou andando sem a coroa há muito tempo. Já caiu lá atrás, eu nem lembro. Eu estou aqui diante de vocês. Aí, meus irmãos. Aí vocês olham para mim aqui. Ia lá, pegou a coroa lá atrás, ó. Lembra aquela curva da estrada? Aquela que tem uma curva que é meio assim? Naquela coroa caiu, ficou para lá, eu nem vi. E por que ela caiu? Porque não está fixa, não está grudada, colada? Não. Porque pecamos. Pecado rouba a coroa da bênção de Deus. O pecado, ele rouba a coroa da glória de Deus. O pecado rouba a coroa da comunhão com Deus. E você pensa que tem, mas não tem. Então a única maneira de resgatar isso aí é o que Jeremias está dizendo: converte-nos, Senhor. Converte-nos. E esse, irmãos, é o ano da conversão. Conversão é mudar de atitude com relação a Deus. Jesus disse uma coisa, Mateus registrou no seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 33. Todo mundo sabe esse versículo. Mas buscai o reino e a sua, e vos dão. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. E o segredo para alcançar as coisas não é lutar com elas. Não é viver uma vida de aperto, de agonia. Não. O segredo para alcançar as coisas é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E só alcançamos isso quando nos convertemos. Quando nos convertemos. Sábado ontem, fomos sepultar o irmão José Carlos, né? É Carlos, Carlos Eduardo, não é isso? Irmão Carlos. E a irmã Beth testemunhou ali de que esse moço, ele apareceu aqui na igreja. Não sei se vocês lembram, ele sentava sempre por aí, magrinho. E os parentes dele, os amigos que estavam lá no sepultamento, testemunharam. Ele tinha sido terrível, pecador, transgressor. Mas encontrou Jesus e a sua vida se converteu. Houve uma conversão, uma mudança. E os vizinhos olhavam para ele quando saía de casa com a sua Bíblia e ficavam olhando e dizendo: meu Deus, como é que pode? O homem mudou! Ele mudou! Ele mudou mesmo. Ele amava a Bíblia, ele estava sempre aqui conosco. Às segundas-feiras ele colocava a sua carteira profissional, que ele estava desempregado. Deus abriu a porta. E o único dia que ele tinha tempo era na terça de manhã. Ele aparecia aqui para orar com as irmãs. Não é, irmã Ilka? Estava sempre aqui na oração. E ele terminava a oração, encontrava a irmã Beth por aí. Irmã Beth, eu preciso ir. Não. Mas aqui está o meu dízimo, a minha oferta. Eu não vou poder vir à noite que eu estou trabalhando. E irmã Beth testificou disso. E quando a pessoa se converte realmente, converte até o bolso. E quando conseguimos converter também o bolso, meu Deus, porque tudo que sai de nós é gerado do coração. E a conversão começa aqui dentro. É
É mudança de atitude diante de Deus, diante dos homens, diante da família, diante dos vizinhos, onde trabalhamos. É você chegar lá com vida nova, cara nova, relacionamento novo, palavras novas, atitudes novas, olhares novos, ouvidos novos. Tudo novo. Para que as pessoas vejam que você realmente mudou de vida. Houve uma mudança completa. Quem já foi para São Paulo vindo do Rio? Quem já foi? Já foi para São Paulo vindo para o Rio? Quem já foi? Você levantou a mão? Já foi para São Paulo vindo para o Rio? Como é que é isso aí? Você não consegue ir para lá vindo para cá, não. Você não consegue. Sabe? Você não consegue ir para o céu, sabe? Indo para cá. Não. Nós temos que nos converter. E aí é interessante que Jeremias fala: converte no Senhor e renova os nossos dias. E aqui eu termino para a gente entrar na ceia. A conversão, ela precisa de renovação. De renovação. Eu me converti há 10 anos, há 20 anos, há 100 anos, 500, sei lá. Eu ajudei Noé a fechar a arca, de lá para cá tem um bocado de tempo. E a minha conversão precisa de renovação, e é disso que o profeta está falando. Converte-nos. Mas não deixe a gente ficar aquele convertido, sabe? Ali intransigente, que não muda, volante duro. Não. A renovação é exatamente para amolecer. A renovação é exatamente, irmãos, para nos fazer compreender que a nossa conversão precisa ser aprimorada, aperfeiçoada a cada dia. E nós estamos começando o ano. Não podemos começá-lo com a mesma maneira de situação do ano passado. Nós precisamos pedir a Deus renovação para esse ano. Conversão com renovação. E uma das coisas que nós precisamos renovar, a Bíblia mostra em Romanos 12, capítulo 2, é o nosso entendimento. Paulo diz isso. Renovar o nosso entendimento para que possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar o entendimento da vontade de Deus na nossa vida. O entendimento da vontade de Deus para a tua família. O entendimento da vontade de Deus para os teus negócios. O entendimento da vontade de Deus para a tua vida espiritual. O entendimento da vontade de Deus para uma chamada específica na sua vida. Um ministério de Deus na sua vida. Uma obra de Deus na sua vida. A gente tem que se renovar para alcançar isso. Senão a gente vai ficar, irmão, 10, 20, 50 anos dentro da igreja, claro, sentado no nosso cantinho, esperando que as coisas aconteçam, que caia do céu na nossa cabeça. E Deus está esperando renovação de entendimento. O culto é para isso. Sabe para que o Senhor nos trouxe aqui essa noite? Sabe? Para renovar o nosso entendimento através dessa palavra. Abrir a nossa mente espiritual para a gente sair daqui pensando. A educação de hoje fala disso. As escolas de hoje, elas visam isso. O aluno, a criança, o educando, ele precisa sair da escola pensando. Acabou o tempo em que falavam 1 mais 1 é 2. Se o Zezinho levantar, por que 2? Cala a boca, menino, fica quieto. 2 e 2 está acabado. Não.
O ensino hoje voltado para a razão, para entendimento. E Deus já sabia disso, há muito tempo. E Ele já disse na sua palavra: renovem o vosso entendimento. Renovem. Para que vocês possam entender a vontade de Deus, renovar nosso entendimento, renovar nossa alegria. No Salmo 51, quando Davi confessa-se diante de Deus, pecador e transgressor, ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Às vezes, irmãos, a gente vai vivendo uma vida cristã e vai acumulando situações, tristezas, tantas coisas, e a vida fica sem alegria. Terminou o ano 2009, você pergunta para o crente: e aí, irmão, como é que foi? Tudo legal? É a mesma coisa, não muda nada. 2010, lá em casa uma bagunça, não muda nada. Minha vida é isso aí. Você precisa pedir a Deus para renovar a alegria da salvação. Salvação é algo alegre, irmãos. Salvação é algo especial, glorioso de Deus. Salvação tem que produzir alegria no crente, não é tristeza, não. Tristeza você tinha quando estava no mundo, sem Deus, sem paz, sem esperança, sem coisa alguma, perdidão, largadão. Agora tu tem nome, tu tem sobrenome, teu nome está escrito no livro da vida. Você tem uma nova família agora, tem a tua família espiritual, tem o teu Deus, tem o Espírito Santo, tem a palavra. Está indo para o céu. Cadê a alegria? Cadê a alegria? E nós precisamos pedir a Deus para renovar essa alegria. Porque conversão sem alegria, irmão, não é conversão. Você já fez uma conversão que te causou tristeza? Hein? Você lembra? Você estava andando todo feliz para um lugar, aí alguém diz: ó, tá errado, não é não. Não é? Caramba. Aí você volta invocado. Perdi um tempão. Que coisa. Gastei a gasolina. Tem gente que se converte. Fica bravo com Deus depois se converte. Por que Deus me converteu? Que coisa! Eu nunca queria entrar na igreja, eu nunca pensei em ser crente, agora estou aqui dentro. Alegra o teu coração que tu está indo para o céu. Foi isso que Jesus falou para aqueles discípulos. Eles voltaram, sabe, eufóricos. Senhor, no teu nome, eu expulsei o demônio, botei o enfermo para andar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus olhando, todo mundo alegre. Falou: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que se alegrarem, não é por isso não. Isso aí. Alegre-se, porque o vosso nome está escrito no céu.